Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o racismo na escola. Bom, o racismo é a dominação da discriminação, né, e do preconceito de forma direta ou indiretamente contra indivíduos ou grupos, né, por causa da sua etnia ou cor. É importante ressaltar aqui para você, aí do outro lado, que o preconceito é uma forma ou conceito, né, de juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado em questão, enquanto que a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas e objetos. Então, eis aí a diferença quando se trata da questão de preconceito e também da questão ah, do racismo. Né? Então, a gente tem esses dois lados. Bom, falar do racismo na escola, infelizmente o racismo ainda ele ocorre dentro da escola e podendo, né, manifestar-se de maneira nítida e também explícita ou de maneira ali disfarçada. Né? A gente encontra casos a discriminação racial cometidos por estudantes, por servidores das instituições, por pais e mães de alunos contra servidores escolares. Para você ter uma ideia, esse tipo de manifestação direta de racismo por parte ali das instituições foi muito comum em tempos antigos no Brasil, quando a discriminação racial não era crime no Brasil, né? Ou quando a segregação racial, né, ela oficial, né, que ainda acontecia, como por exemplo o caso dos Estados Unidos. Então, assim, além do racismo explícito, casos de racismo estrutural são mais frequentes nas instituições escolares, né, brasileiras. Um exemplo disso é a discriminação contra os cortes de cabelos e penteados afro, tanto de meninas ou meninos, né, o chamado o cabelo, o penteado Black Power. Então, assim, essa manifestação de preconceito racial por meio da intolerância, um outro exemplo, né, religiosa, quando praticada contra as religiões de origem africana. Para lembrar vocês, em um livro que ela escreveu, a filósofa judia alemã refugiada e radicada nos Estados Unidos, né, Hannah Arendt, ela escreve um capítulo do seu livro Responsabilidade de Julgamento, chamado Reflexões sobre Little Rock, que é dedicado a comentar sobre o fato ocorrido na cidade de New Orleans em 1960, quando, né, a pequena estudante Ruby Bridges, né, com apenas 6 anos de idade, foi uma das 6 crianças aprovadas para estudar em escolas frequentadas apenas por brancos em New Orleans. E ela sofreu, logicamente, o preconceito na escola, que até então era única e exclusivamente para pessoas brancas. E a comunidade foi contra, e muitos alunos e familiares de alunos ameaçaram a família de Ruby. Né? Alunos saíram da escola e quase todos os professores recusaram-se a lecionar para a menina, com exceção da professora Bárbara Henry, né, que teria ali lecionado sozinha para a garotinha por mais de um ano. E aí, eis que surge a figura do Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, né, que contribuiu de forma significativa para o fim da segregação. Né? E como isso dá, né, essa questão? Ele vai para o fim da segregação nas escolas, então assim, e também nas forças armadas americanas. Ele vai designar então nesse período 4 agentes federais para acompanhar, né, e ficar responsável pela segurança de Ruby, né, no início escolar dela. Eles eram obrigados, né, a manter a segurança da menina dentro da própria escola, por exemplo, e acompanhá-la no trajeto de casa para a escola e vice-versa. Então, assim, e durante muito tempo, para vocês terem uma ideia, por medida de segurança, Ruby, ela apenas comia a comida que ela trazia de casa para evitar possível envenenamento caso comesse, né, o lanche oferecido pela instituição. Então, tem essas questões as quais a gente se debate há muito tempo. E os casos de racismo chamaram a atenção no caso do Brasil por envolverem pessoas conhecidas e famosas. Um dos casos que eu posso citar aqui, 2014, quando o Santos jogava contra o Grêmio, em 2014, lá no estádio do Grêmio, né, quando o Aranha, então goleiro do Santos, foi chamado de macaco por vários torcedores. Né, o time após o time sofrer a derrota, né, em um jogo da Copa do Brasil. E todo mundo viu que o caso foi filmado e o Grêmio foi expulso da Copa do Brasil. Houve também em 2015 uma ocorrência de discriminação racial em uma loja de grife, né, situada ali na Rua Augusta, em São Paulo, em que o menino negro, né, o filho adotado de um cliente branco, ouviu da atendente que ele deveria sair e não poderia ficar ali na calçada, próximo à entrada da loja. E, infelizmente, assim, o racismo é recorrente, né, e essa notoriedade negativa de certos casos ainda representa uma pequena parcela, pessoal, daquilo que acontece no racismo brasileiro.
Então, assim, nesses casos, as vítimas somente foram reconhecidas e amparadas e levantaram assim, o apoio da opinião pública contra a discriminação racial, porque haviam pessoas, digamos, instruídas, né, e amparadas por um status social, né, que o permitia ter voz. E os casos de racismo que nunca apareceram na mídia? Já pensaram nisso? E os casos de pessoas ofendidas, discriminadas, violentadas e mortas nas periferias e nos interiores deste país chamado Brasil, que são assassinados pelos representantes dos estados e por civis, né? Então, e casos ainda que são inúmeros, né, que devem ser notificados e chamar a atenção da população. Então, assim, a gente tem que lutar constantemente, diariamente, todos os dias, para a gente dar um fim a esta questão do racismo, do preconceito em nosso país, né, que é latente. E a gente tem aí uma lei de 1989, a lei 7716, que tipifica, né, como crime qualquer manifestação direta ou indireta de segregação, exclusão e preconceito com motivação racial. É isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Compartilhe este vídeo, passa adiante, ok? Então vamos juntos combater o racismo, ok? Porque fascistas não passarão, racistas também não, ok?